Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho das 7 linhas de Umbanda. Muitas pessoas perguntam o que é linha? Então, para definir linhas de Umbanda, as 7 linhas de Umbanda, nós vamos dar uma explicadinha. Boa noite, você que está me assistindo aí, quero deixar aqui o meu axé e o povo de Umbanda o meu saravá. Sou Adelor dos Santos, zelador do templo Ogumegê, da cidade navegante Santa Catarina. Tenho aqui o meu convite para você vir nos visitar. Sou bacharel em teologia da Umbanda, conhecedor da doutrina, pesquisador e estudioso. O que eu falo aqui é para as pessoas que têm pouco conhecimento, que querem ter um pouquinho de noção da coisa. Não é para quem conhece tudo de Umbanda ou para quem já é professor, mas para as pessoas que pouco entendem e querem ter um pouquinho de entendimento, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre linhas de Umbanda. O que significa linha? A linha é para especificar a energia que é usada naquele dia nos trabalhos que estão sendo feitos. A linha ela define uma energia, uma egrégora de trabalho, ou seja, um campo de vibração que é atuante naquele momento dentro daquela participação. Então define isso como linha. A Umbanda hoje em dia ela é formada por 7 linhas de Umbanda, mas já no passado ela já teve muitas diferenças, né? Quando ela começou, quando ela foi codificada por Zélio, a Umbanda tinha 3 linhas: Caboclo, Preto Velho e Cosme Damião, e na esquerda tinha a linha Exu, Pombagira e Exu Mirim. Em 1949, então, o braço direito de Zélio Fernandini Moraes, que era o Léo Souza, fez uma reunião com todas as pessoas, os pais de santos da época, participantes que tinham um terreiro, fundação, fez um movimento e fizeram um consenso de como continuaria a Umbanda. Então, se decidiu daquela época para frente que a Umbanda era formada por 7 linhas: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Preto Velho, a linha das almas especificamente, e Cosme Damião. Só que hoje em dia nos nossos terreiros você vai encontrar muitas especificações diferentes dependendo da cultura do estado que você se encontra. Se você se encontrar no sul, tem uma maneira a Umbanda. Se você se encontrar em Rio, São Paulo, tem uma maneira. Se você encontrar na Bahia, tem uma outra maneira. Se você estiver no Nordeste, é uma outra maneira de ser. Por que essa diferença? A diferença vem um pouco de cultura do povo do seu estado. Ou seja, aqui no sul nós cultuamos as 7 linhas de Umbanda e algumas linhas volantes. Quais as linhas volantes que nós chamamos? São as linhas que se encaixam dentro daquela vibração daquele orixá. Então, assim, dentro da linha do povo d'água, nós encontramos aqui no nosso terreiro, geralmente trabalhando marinheiro, que essa linha você não vai encontrar lá no Nordeste. Mas lá eles têm uma outra linha diferente que nós não trabalhamos aqui. Lá eles têm a linha dos boiadeiros e a linha dos sertanejos. Se você for para Bahia, Rio e São Paulo, já é um pouco diferente. Lá é muito cultuado a linha de Zé Pilintra, a linha do Zé, a linha do malandro do morro. E essa linha você vai encontrar muito dessas especificações falando de movimento cultural dentro da Umbanda, a diversificação das linhas de Umbanda. Você vai encontrar a partir do movimento, de uma escritura, de um livro do Léo Braga. Léo Braga especificou muito. Aquilo foi feito num consenso participativo da época de 1949, de todos um consenso de formação de linha de Umbanda, para tentar codificar a Umbanda de maneira sólida e conjunta para todos os lugares. Mas não foi possível, diante da cultura dos estados, não foi possível. Santa Catarina nós cultuamos apenas as 7 linhas de Umbanda. Dentro das nossas 7 linhas nós trabalhamos muito exclusivamente a linha de Oxalá, o orixá maior, que a gente tem como consenso na linha do Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí, então, a gente tem as linhas de Caboclo, onde entra Ogum, Xangô e assim por diante. Dentro da linha de Caboclo, alguns terreiros costumam diferenciar essa linha. Faz a linha exclusivamente de Caboclo Oxóssi, Caboclo da Mata, Caboclo Indígena, e separadamente faz a linha de Caboclo Boiadeiro, porque tem como um boiadeiro como sertanejo das montanhas e do Pantanal. O meu terreiro e alguns terreiros que eu conheço, geralmente cultua tudo dentro da mesma linha, a linha de Caboclo em si. A partir daí você vai encontrar pessoal que trabalha com a linha de Ogum, Caboclo de Ogum. Você vai trabalhar com a linha de Xangô, Caboclo de Xangô. Você vai trabalhar na linha de Caboclo diversos outros espíritos. Você vai encontrar uma única linha separada que eu trabalho, que o nosso terreiro faz e que eu vejo muitos terreiros fazer, é a linha de Omulu e Abaloaê. Ainda assim, a linha de Omulu e Abaloaê, ela se encaixa dentro da vibração da egrégora da linha das almas, da linha de Preto Velho. A partir daí você vai encontrar um outro lado que é o balanço da Umbanda, que é a linha de Exu, Pombagira e Exu Mirim. Então vamos buscar assim um pouco uma especificação da diferença da linha da direita e da linha da esquerda. As pessoas me perguntam muito, mas qual é a diferença linha esquerda e linha direita? Por que na direita usa branco, por que na esquerda usa vermelho e preto? Então vamos dar uma explanada no geral, para quem quer entender um pouquinho. Essas linhas são as linhas auxiliares das linhas de Caboclo e Preto Velho, auxiliam sempre na linha de direita, embora elas não incorporem dentro da mesma linha, porque é uma energia específica um pouco mais densa, são aquelas densidades mais plano terra,
terra, mais perto dos seres humanos, assim, né? Então uma linha mais densa. Mas qual é a diferença? Quando um caboclo que age dentro da linha da luz, de uma doutrina mais avançada, que vem executar um trabalho dentro da casa, muitas vezes encontra a necessidade de desmanchar algumas coisas lá dentro da linha das trevas. E essa ação é feita exclusivamente pelo Exu. Por isso sempre se diz, cada caboclo tem o seu Exu, o seu executor das obras, o seu guardião que vai lá executar algumas tarefas dentro da linha das trevas. A linha das trevas nem sempre quer dizer o mal ou o lado negativo. A linha das trevas a gente define como um lado mais baixo, um lado mais negativo dos seres humanos, né? Então quando eu falo assim, hoje vai ter um trabalho de caboclo, e pode ser que dentro desse trabalho de caboclo apareça um consulente com um defeito ou com um feitiço trazido nessa encarnação. Feitiço nas pessoas não quer dizer que seja exclusivamente feito nessa encarnação ou que alguém fez para ele. Ele pode trazer esse defeito, esse problema, até da encarnação anterior. Haja visto que nós, umbandistas, acreditamos pela reencarnação do ser humano. Diferente de outras religiões, a Umbanda ela trabalha com a crença da reencarnação. Então, dentro disso, acreditamos nós que muitos de seus problemas na vida pessoal, nesse plano, nessa encarnação, é um defeito que ela traz, um karma já da outra encarnação, ou de encarnações anteriores. Então, diante de um trabalho muitas vezes que se executa dentro de um terreiro, uma entidade de luz evoluída começa a fazer um trabalho e se depara com um feitiço lá dentro da linha das trevas. Ela atua na linha da luz, ela não tem a capacidade de entrar na linha das trevas. Então é lá que entra o nosso Exu, Pombagira e Exu Mirim para fazer os trabalhos necessários de desmanchar essas coisas, de equilibrar, de quebrar, seja de que forma vocês queiram entender. Mas é aí que atua nossos Exu. Eu falo isso para as pessoas entenderem. Quando eu falo de Exu, Pombagira e Exu Mirim, eu estou falando de Exu de lei, Pombagira de lei, Exu Mirim de lei. São entidades dentro dessa linha já com evolução, que sabe definir o que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado, e elas atuam geralmente ao lado de seus médios na intenção de auxiliar, de ajudar. Elas não estão ali para prejudicar. Quando alguém diz, se você fizer tal coisa errada, o Exu vai te surrar, o Exu vai te bater, o Exu vai te prejudicar. Não, isso é uma crença meio assim que vazia. Eu desconheço qualquer entidade que está com um médium para auxiliar nessa encarnação, ele vai prejudicar o médium por qualquer coisa. Não, você pode até fazer algo que teu Exu não goste, não vai entender, mas não é a finalidade dele se voltar contra você. Ele pode até não gostar, ele vai tentar te orientar, ele vai tentar te auxiliar para você mudar teu pensamento, tua maneira de agir, mas ele não vai se voltar contra você. Essa não é a finalidade de um Exu de lei. O Exu não está aqui para se voltar contra ninguém. Quando se fala isso, você tem que entender que é uma outra linhagem de entidade, de espíritos que atuam na linha negativa das trevas do umbral, ou seja, são os que a gente chama de quiumbas, os eguns. Então esses que ainda hoje em dia, por falta de evolução deles ou por não querer e não aceitar, eles ainda não têm o conhecimento do que é certo e errado. Eles acabam atuando no lado negativo e acabam prejudicando as pessoas, acabam obsediando. Quando você chama uma pessoa, ela está obsediada por um Exu, não se trata de um Exu de lei que executa bons trabalhos dentro do terreiro. Nós estamos falando de um espírito negativo do umbral. Esses não são os Exu que trabalham dentro dos nossos terreiros. Quando você vai num terreiro, você pode consultar, conversar com o Exu, com a Pombagira, ela jamais vai pregar o mal. Quando você escutar que o Exu vai te surrar, que o Exu vai te bater, que o Exu vai te prejudicar, você pode ter certeza que ali não se encontra um Exu de lei ou um médio de caráter, que muitas das vezes eu já encontrei isso, que não é da entidade, são dos médios mau caráter, orgulhosos, que passam essa mensagem que não tem nada a ver com a entidade. Muitas vezes ele fala uma coisa e a entidade lá atrás dele está lá chorando pelo preceito que ele levou de uma coisa que não existe. Isso é o orgulho do médio, a vaidade de querer aparecer. Fala muitas coisas que não vêm dos seus guias, dos seus orixás. Toda linha de Umbanda ela é firmada pela uma energia vindo de um orixá. Procurem não confundir, não denegrir a imagem de nossas entidades. O que eu vejo muito aí as pessoas falando mal por falta de conhecimento, falando mal por não entender. Se você é médium, não tem entendimento, não conhece, o meu conselho primeiro, antes de mais nada, estude um pouquinho. Vai conhecer a Umbanda, vai conhecer as entidades, vai conhecer os orixás, vai saber qual é a atuação de cada orixá, de cada guia, qual é a finalidade disso, o que ele
vai fazer de bom para a sua vida, o que ele pode executar para você. O médium novo, por orgulho, ele chega num terreiro e já quer saber qual é o meu orixá, qual é o meu guia, que Exu eu tenho, que pombagira eu tenho, qual é o meu caboclo. Isso é apenas orgulho e vaidade. Você já nasceu com um orixá predestinado por Deus. É ele que atua em todo o campo da tua vida. Nós dizemos assim, né? Eu penso assim, você tem um orixá de frente, um orixá juntó, o pai e a mãe. Nem sempre quer dizer que o homem tem na frente um guia masculino e atrás um guia feminino, ou vice-versa. A mulher tem um guia feminino na frente e um guia masculino atrás. Não, isso é independente. Você pode ser homem, ter um Oxum de frente e um Oxóssi de ajuntó. Eu sou médio, mas não tenho vontade de ir para o terreiro, não quero participar de trabalho de terreiro, não quero saber de espiritismo. Tudo bem, isso não vai te atingir em nada, mas os teus orixás e os teus guias vão estar ali no dia a dia, nos recursos, te auxiliando na tua convivência, nos teus trabalhos, em tudo que você precisa. Isso não quer dizer que eles vão se apresentar ou que vai te trazer algum prejuízo ou mal. O único prejuízo que eu entendo é que quem é médico, já teve num terreiro, vai sentir a falta, a necessidade, vai sentir assim um vazio por falta daqueles orixás atuando intensivamente, diretamente na sua vida. Mas isso não quer dizer que aquelas entidades vão te prejudicar. Ainda assim, teus orixás vão estar presentes na tua vida, teus guias vão estar te auxiliando na tua vida. As pessoas fazem muito consenso errado do que é certo e que é errado. Então o meu conselho sempre, não crie dúvida, estude. Antes de falar mal da Umbanda, procure saber o que é certo e o que é errado. O que é mistério para mim? Mistério é aquilo que eu não sei. Vamos deixar o mistério de lado e vamos conhecer. Se você nunca entrou na Umbanda, nunca entrou num terreiro, não conhece nada de Umbanda, nunca estudou, não tem nem por que você falar mal da Umbanda, porque você não sabe do que está falando. Da mesma forma, eu não vou falar mal de nenhuma outra religião que eu não conheça. Eu vejo hoje aí muitas religiões, muitas não, mas poucas delas, falam mal da Umbanda, classificam nossos Exu como o diabo, e na verdade nada disso existe. Quem classifica dessa forma não conhece a Umbanda, não conhece o Exu. Eu entendo, se o meu Exu fosse diabo, ele não estava aqui há 20 e poucos anos praticando a caridade e ajudando as pessoas na prática do bem. Então eu entendo que esse diabo só está lá na sua igreja que fala mal dos nossos Exu, das nossas pombagiras, do Exu Mirim. Porque se o Exu e pombagira que trabalha no meu terreiro, executando trabalhos de caridade, auxiliando nas pessoas doentes, auxiliando nas pessoas que aqui vêm, não tem por que ser chamado de diabo. Tenho ele como uma crença de um espírito que está em evolução no plano terra, assim como eu, me auxiliando nos meus trabalhos, aonde que eu também muitas vezes o auxilio no seu crescimento, dentro da sua prolongação aqui no nosso plano terreno. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha, compartilhe com seus amigos, eles possam precisar desse conhecimento. Ative o sininho, siga nas redes sociais, está na descrição do nosso vídeo. Nos auxilie para que nós possamos passar nossa doutrina adiante.